Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Olha só, essa videoaula de hoje é fazer o trabalho em cima dessa proposta aqui do autor. E o autor manda dizer agora, né, mensagens sobre outros significados de números racionais. Então nós continuaremos a falar de números racionais aí, legal? E, para iniciar esse material, o autor coloca aqui um poema, onde diz assim, ó: quando dois meios se encontram, desaparece a fração, e se achamos a unidade, está resolvida a questão, né? Então, esse aqui é trecho daqui, ó. Essa estrofe é parte do poema que recebeu inicialmente o título de Matemática do Amor, escrito por Marino Pinto, né? E musicado por Antônio Carlos Jobim. Ele foi gravado aí com o título de Aula de Matemática. Então, quem quiser, tiver curiosidade de ver esse poema aqui na íntegra, procura lá, pesquisa sobre a aula de matemática, tá certo? Esse é o nome do poema aí. Então, repetindo: quando dois meios se encontram, desaparece a fração, e se achamos a unidade, essa está resolvida a questão. Bem legal, né? Então, assim, ó, aí depois de mostrar essa estrofe aqui, o autor diz assim: observe essa imagem e a estrofe do poema do caderno. O que eles têm em comum? Então vamos lá, ó. Isso aqui é o poema, a estrofe que está no caderno, e essa é a imagem. E aí diz: o que tem em comum então esses dois? Na verdade, estão falando a mesma coisa, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Você tinha uma parte dividida em duas, ó. Então, um meio e um meio. Quando dois meios se encontram, se forma a unidade, tá vendo, ó? Duas metades, quando você une, viram uma parte inteira. É o que ele diz aqui, tá vendo? Ó, quando dois meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, que é uma figura só, que é um objeto só, né? Então, juntamos as duas partes e virou uma unidade. Aqui, ó, juntamos duas metades, dois meios, né? E virou uma unidade. A mesma coisa aqui com a maçã. Se nós unirmos duas metades da maçã, virá uma maçã inteira. Então, o que eles têm em comum? A matemática, né? Ambos aqui estão usando a matemática. Podemos até colocar aqui, ó, observe essa imagem que está aqui embaixo, né? E a estrofe do poema do caderno. O que eles têm em comum? A matemática. Ambos utilizam matemática. Olha lá, ó. Então, ambos, né, utilizam a matemática. É isso aí que tem em comum, não é? Um lá metaforicamente e o outro não, né? Realmente aqui, ó, literalmente matemático, ó, utilizam a matemática. Legal essa proposta do autor aí. Vamos ver se tem mais para baixo. Depois desse início, o que ele propõe pra gente? Vamos ver, ó. Ah, tá. Ele já muda aqui e põe assim, ó: você já estudou perdão, desde os anos iniciais, você vem estudando números racionais, a representação fracionária. Então ele está dizendo que você já estudou aqui algumas frações aí, legal? Então ele coloca aqui, né, e continua falando um pouco mais, ó, sobre o poema. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração, e se achamos a unidade, está resolvida a questão. De novo aqui o tema, né, o título: Aula de Matemática, Tom Jobim musicou. Bom, depois dessa introdução, ele começa com algumas questões aqui, ó, que você pode tentar resolver. Vê se você consegue responder sozinho. Depois você volta para cá para o vídeo e verifica se você acertou. Legal? Pode ser assim? Então vai lá, tenta resolver aí, ó. Ele diz assim, ó: escreva em linguagem matemática, considerando a imagem de abertura do módulo, o que os poetas querem dizer com. Então, assim, nosso objetivo agora, ó, é escrever, tá vendo? Escreva em linguagem matemática, usando a abertura, considerando a imagem da abertura. Então, assim, ó, aqui, ó, essa é a imagem da abertura. Essa é uma linguagem poética, né? E essa aqui é a linguagem matemática, ó. É para você se utilizar de frações como essa daqui, ok? Então, vamos lá. Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. Então, ó, o que os poetas querem dizer com. Então, a ideia é dos poetas, né? A fração desaparece, né?
é aquilo que nós falamos, ó. O que ele quer dizer? Que a fração desaparece e aparece a unidade, né? Quando dois meios se encontram, desaparece a fração. O que os poetas querem dizer com isso? Bom, quando você fala em poeta, claro que ele não está falando em matemática, né? Ele está falando metaforicamente. Você pode até imaginar essa situação aqui, ó. O que eles estão falando? Quando dois meios se encontram. É um exemplo disso, né? Como exemplo, ó. Como exemplo, né? De uma possível interpretação dessa estrofe aqui, ó. Um exemplo é quando duas pessoas se encontram. Olha lá, ó. Quando duas pessoas se encontram, arruma aqui, né, ó. Quando duas pessoas se encontram, ó, elas se completam. Então, na verdade, ele está dizendo aqui, ó, qual é, ó, quando considere a imagem de abertura do módulo, né? E que, ó, isso aqui é importante você grafar, ó, o que os poetas querem dizer, e não a matemática, legal? Porque, na verdade, né, o que ele quer dizer é assim, ó, quando duas pessoas se encontram, elas se completam. Isso aqui, se fosse em matemática, né, ó, quando dois meios, é o que ele mostrou lá, ó, se você somar uma metade mais outra metade, ó, tá vendo, ó, você tem uma metade mais uma metade. Para você somar duas frações, você tem que olhar o denominador, né, ó. Então, você tem duas metades. Quando você vai somar duas frações, você tem que olhar o denominador sempre, ó. Se o denominador for igual, você junta o denominador. Aliás, você repete o denominador. Se aqui é 2, você vai somar com aqui você tem duas partes. E aqui você tem duas partes, você continua tendo duas partes. Legal? Imagina que a maçã, né, foi dividida lá em duas partes, ó. Então, das duas partes você pegou uma, das duas partes da maçã você pegou uma, você continuava com duas partes da maçã. E você pegou uma com mais uma, você pegou duas partes. Resumindo, para somar a fração, você olha o denominador, ó. Se eles forem iguais, você só repete, tá legal? Agora virou uma fração, ó. 2 dividido por 2, você lembra? Que essa barra aqui é um símbolo de divisão. 2 dividido por 2 é 1, olha lá. Essa aqui é uma fração aparente, né? Porque ela pode sumir, tá vendo? A fração sumiu. Então, ó, quando dois meios se encontram, aparece a unidade. Mas o que os poetas querem dizer? Um exemplo de interpretação: quando duas pessoas se encontram, elas se completam, ó. Duas partes se encontram, elas se completam. Bem legal, né? Olha o B aqui que ele diz pra gente, ó. Que ele propõe, ó. E se acharmos a unidade, está resolvida a questão? A unidade é o resultado da soma de dois meios obtida no item anterior. Então, se acharmos a unidade, está resolvida a questão. O que é que ele quer dizer? O que é que os poetas querem dizer com isso? E se acharmos a unidade, está resolvida a questão. Olha aqui, ó. Achamos a unidade, né? Então não tem mais o que fazer. A unidade inteiro, ó. Quando achamos a unidade, está resolvida a questão aqui e acabou a procura, né? Então, assim, no B, a unidade é o resultado da soma de dois meios, né, obtido no item anterior. Então, se acharmos unidade, está resolvida a questão. O que os poetas querem dizer com isso daqui? Que as pessoas se completaram. Se está resolvida a questão, uma resposta possível para interpretar isso daqui, né, ó, é que as duas pessoas, ó, as duas partes, né, não por partes, ó, as duas partes se completaram. Então, se elas já se completaram e essa era a intenção, está resolvida a questão aí. Legal? Bacana, né? Ó, chegou em um, está resolvida a questão. Outra proposta dele aqui pra gente, ó. 2. Considere agora as figuras a seguir. Quantos 3/3 se encontrarem, ou melhor, se encontram, o que acontece? Olha lá, nós vamos, agora eram dois meios, né? Agora nós vamos, ó, quando 3/3 se encontram,
O que acontece? Já você viu facilmente que duas metades da maçã ia virar maçã. E agora aqui mostra, tá vendo? Um círculo dividido em três partes e uma maçã também dividida em três partes. Então era duas, agora é três. E ele pergunta, quando 3/3 se encontram, o que acontece? Ó, olha só, tá vendo? Eu tenho 1/3, 2/3, 3/3. Isso aqui está na linguagem nativa, né? Se levarmos para a linguagem matemática, isso vai ficar assim, ó. Eu tenho 1/3, deixa eu pegar isso aqui, ó. Nós temos 1/3, tá vendo? Ó? Aqui tem 1/3, depois tem mais 1/3, ó lá, tem mais 1/3, e depois tem mais 1/3. Você percebe? São 3/3 aqui, ó. Esse daqui, ó, quando 3/3, ó, esse é 1/3, esse é 1/3, esse é 1/3. Quando eles se encontram, o que que acontece? Lembra que eu falei, ó, quando você vai somar frações, ó, e você tem que olhar o denominador. Você não soma o denominador, hein? Não soma nunca. Você observa o denominador. Se eles forem iguais, você só repete, ó. Então aqui essa é a fração, né? Ó. Embaixo é o 3, você repete. Porque, ó, essa figura, ela está em três partes. Ela está em três partes, ela está em três partes e ela está em três partes. Agora você soma o de cima. 1, 2, 3. Olha lá, três partes. 3 de 3. O que acontece então agora? Quando 3/3 se encontra, o que acontece? Olha lá, ó, vai sumir a fração. 3 dividido por 3 vai dar 1. De novo, é uma fração aparente e vai dar uma unidade. Quando 3/3 se encontra, o que acontece? Essa é a pergunta. Podemos responder, desaparece a fração. Assim como no texto do poeta lá, ó. Desaparece a fração. Legal? Você pode até, para separar aqui, colocar um R de resposta. Aqui, ó. O que que acontece? Desaparece a fração, ó, e surge a unidade. É a mesma coisa do anterior, né? Quando três partes iguais, três partes de uma figura inteira se encontram, eles formam uma figura inteira. Bem tranquilo essa parte aqui de trabalhar com fração. Mesmo raciocínio. E quando 4/4 se encontram, o que ocorre? De novo, né? Ó, também desaparece a fração, ok? Porque, ó, levando para a linguagem matemática, ó, você tem aqui, ó, 4 partes de um círculo, 4 partes iguais. O círculo foi dividido em 4 partes iguais e a maçã também foi dividida em 4 partes iguais. Quando você juntar, né? Quando 4/4 se encontram, se você agrupar essas quatro partes ou essas 4 partes, vai ficar em forma matemática, na linguagem matemática, assim, ó. Você vai pegar o primeiro quarto, ó, você vai adicionar, você vai juntar com o segundo quarto, depois você vai juntar com o terceiro quarto, e você vai juntar com o quarto. Tá aí, ó. Você vai juntar os 4 quartos. Lembra quando você vai somar a fração, ó? Essa figura, esse círculo está dividido em 4 partes. Ele está dividido em 4 partes. Ele está dividido em 4 partes. Ele está dividido em 4 partes. E ele continua dividido em 4 partes. E você vai pegar 1 com mais 1, 2, com mais 1, 3, com mais 1, 4. Resumindo, quando você for somar frações, né, na matemática, você nunca soma o denominador, ok? Que fique errado. Você vai repetir os denominadores. Olha lá, ó. Se é 4, continua 4, continua 4, continua 4, continua 4. Você soma em cima, só o numerador, ok? Aí você viu que virou uma fração aparente, juntou 4 partes, você tinha 4 partes, e juntou as 4, aí você formou a figura inteira, que é uma unidade. Legal, né? E quando 4/4 se encontra, o que ocorre? A mesma coisa. Desaparece, né? Ó, desaparece as frações, ó, a fração some e vira uma unidade. Então vamos fazer a mesma resposta aqui. Ó, resposta, mesma coisa. Desaparece a fração e surge a unidade. Então as frações todas juntas, né, quando elas se juntaram, elas viraram aí uma unidade. Bem legal, bem interessante aí a proposta do autor, né? Ó, esse é o final da página. Aqui fala um pouco sobre o cantor, né? Ó, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim.
O Tom Jobim foi compositor e tal, toda a história de Tom Jobim aqui, né? Um resumo, na verdade, sobre a história de Tom Jobim, se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre ele. Bom, dada essa introdução, o que o autor está propondo para a gente aqui? Vamos lá na sequência, ó. Representação fracionária do número racional na relação parte todo. Então, assim, ó, numa fração você vai ter uma relação que você pode juntar várias partes e formar a figura toda, e formar um todo. Então ele está mostrando para a gente aqui algumas observações sobre isso, tá legal? Ele vai falar aqui, ó, como vimos no módulo 24 anterior, essa fração 2/5 representa a divisão de 2 por 5, ok? Ele vai dar uma explicação breve aqui, ó. Eu vou passar devagarinho para que você possa ler aí, ó. E ele coloca, né, alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui, ó, numa mesa redonda, né? Então cada um é uma parte, cada pessoa individualmente é uma parte da reunião, ó. Esse daqui, ó, representa 1/5 de 7 alunos, porque tem 1, 2, 3, peraí, vamos entender melhor. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos. Mas o que ele diz no exercício? Vamos ver, ó. Ele está falando do terreno aqui primeiro, ó. Mostra a fração. Aqui ele fala a fração todo. Vamos ver se fala algo sobre aqui os meninos, né? Continua de 2/5, ó. Isso significa que temos que dividir os alunos da turma em 5 grupos. Bom, aí está falando de que os alunos poderão ser divididos, né? Ó, ele diz que tem 35 alunos na turma, ok? Ó, 35, assim pode calcular. Ele diz que aqui tem uma classe com 35 alunos, tá vendo? Ó, aqui tem parte da classe, então a classe toda tem 35 alunos. E nós queremos encontrar 2/5 desses 35 alunos, 2/5 da sala, né? Então diz que isso é possível, né? Temos que dividir os alunos da turma em 5 grupos. Então, para achar 2/5, nós pegamos 35 alunos da sala e dividimos os alunos em 5 grupos. Para achar 2/5 da classe, repetindo, né? Para achar 2/5 dos alunos da classe, nós pegamos os alunos que tem na classe e dividimos em 5 grupos. Né? Temos que dividir os alunos da turma em 5 grupos. Então, para pegar 2/5, vão ser 5 grupos como esse daqui. Se nós quisermos pegar 2/5, vamos pegar 2 grupos desses. 2 grupos desses vão dar quantos alunos? 14 alunos, tá vendo? Ó, nesse caso dizemos que o todo referência é o grupo de alunos. Isso é importante, ó. Quando eu falo que o todo referência é o total que você tem. O total de alunos da sala, 35 alunos. Então, o todo referência da sala, 35 alunos, ok? E ou a turma, né? Em cada 1/5, se você dividir a sala com 35 alunos em 5 partes, né? Cada parte vão ter 5 alunos. Então, teremos 5 grupos, aliás, vão ter 7 alunos. Teremos 5 grupos como esse daqui com 7 alunos, se você for dividir as salas em quintos aí. Legal, né? Bom, esse daí ele coloca só para fazer uma introdução da sequência, ó. E na sequência, ele já propõe alguns exercícios para a gente aqui, ó. Vamos lá, ó. Tenta fazer você e depois a gente corrige aqui, ó. Vou parar o primeiro para você fazer o primeiro, tá? Ó. Pinte as figuras a seguir de acordo com as frações indicadas. Olha aí, ó. Conseguiu pegar? Então tenta resolver esse primeiro, ok? Depois, ó, tenta resolver esse segundo aqui, ó. Cadê o segundo? Vamos parar aqui no segundo, ó. Esse segundo também. Tenta resolver o segundo, ó. Segundo exercício, você resolve e depois você vem aqui conferir. Legal? Tem mais? Tem um terceiro também, ó, que você pode resolver. Vamos ver se tem mais. Quarto exercício. Tem um quarto exercício aqui, ó. Quarto exercício. Então vamos deixar o quinto também, ó. Resolve aí o quarto exercício, depois você confere comigo. Esse é o quinto exercício, ó, que mostra os engradados, né? Ó, esse é o quinto exercício, ó. Tenta diminuir só um pouquinho para você poder pegar o exercício, tá legal? Ó, esse é o quinto exercício, tá aqui, ó, na íntegra, para você tentar resolver, ok? E aí, tem o sexto exercício, ó lá, ó. Tem o sexto, antes de mudar um pouco o rumo da nossa prosa aqui, ó. Tá aí, ó.
e o sexto exercício. Então tenta resolver esses e depois você volta aqui para corrigir com a gente, ok? Bom, agora que você já tentou fazer, vamos ver como é que ficou, ó. Aumentar aqui, ó. Exercício 1, olha o primeiro desafio. Será que você vai conseguir resolver isso daqui? Olha que desafio legal, olha como é legal a matemática, né? Você é um investigador e vai tentar descobrir o resultado de cada situação, ó. Pinte as figuras a seguir de acordo com as frações indicadas. Então está muito claro, ó. Pinte as figuras a seguir. Mas não é pintar inteira, é pintar de acordo com as frações indicadas. Essa fração, por exemplo, ó, na letra A, 3/6, está dizendo que é uma figura inteira, tá vendo? Ó? E ela está dividida em 6 partes iguais. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos considerar cada parte, né? São 6 partes iguais, ó. Essa é uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes e 6 partes. Legal? Então, pinte de acordo com as frações. Dessas 6 partes, você tem que pintar então 3. Repetindo, não são 12, hein? Tá legal? Ó, como está indicando que são 6 partes, cada bloquinho, cada 2 bloquinhos é uma parte, ó. E nós temos que pintar 3. Então, fácil, você escolhe 3 blocos desse e pode pintar. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui um rascunho, ó. Nós podemos pintar, na verdade, olha aqui, ó, 3 blocos, né, ó. Eu posso pegar esse daqui e pintar, olha lá, ó. Uma parte, ok? Ó, 2 partes, viu que legal? Aqui, ó, 3 partes, pronto, ó, pintei 3 partes. Ou seja, olha aqui, ó, 3 é a metade de 6. Então, 3/6 é pintar metade da figura, viu? Bem tranquilo, né? Ó, vamos ver na sequência o outro, ó. Agora o outro fala assim, ó, pinte 1/2 dessa figura. Então ele está dizendo que essa figura inteira aqui, ó, ela está dividida em 2 partes, tá vendo? Você pode até considerar que uma é a parte de cima e outra é a parte de baixo. Ou então, ela está dividida no meio aqui, ó, em 2 partes. Ela está dividida aqui, ó. Aqui onde ela está dividida aqui, ó. Tá? Ela está dividida aqui. Então, pintar, ó, tem 2 partes, uma parte e 2 partes. Eu tenho que pintar uma parte. Então, nós vamos pintar uma parte qualquer aqui, ó. Pode ser essa aqui, por exemplo. Você viu, ó? Pintamos uma parte das duas. De novo, olha só. 1 é a metade de 2. Então, eu quero pintar a metade da figura. Pintamos de novo a metade da figura. Legal, ação, hein? Vamos ver mais uma sequência? Você já conseguiu fazer, né? Vamos só conferir agora, ó. Essa sim. Ó, a figura está dividida em 3 partes. 1, 2, 3. E temos que pintar 2. Legal. Vamos pintar 2 então, ó. Nós vamos pintar essa parte aqui, ó. Tá aí, ó. Vamos pintar 2 partes, tá? Se quiser deixar mais bonitinho, ó, nós temos que pintar isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó? Pintamos 2 partes. Da mesma forma aqui, ó, pintamos 3 de 6, pintamos a metade. Olha, ó. E aqui também pintamos a metade. Você viu? Bem tranquilo de resolver o exercício, né? Vamos ver o D? Olha lá o exercício D que ele pede, ó. De novo, ó. A figura tem que estar dividida em 2 partes. Então, aqui ó, estão 6 pedacinhos, mas tem que ficar 2 partes só. Então, eu vou pegar uma. Como que eu posso fazer isso, né? Ah, tá. Uma possibilidade, ó, é nós dividirmos aqui no meio, tá vendo, ó? Eu tenho que dividir a figura em 2 partes. Então, ó, a parte de cima tá aqui, ó. Vamos separar a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu tenho que pintar uma parte, então eu vou pintar toda a parte de cima. De novo, ó, 1 é a metade de 2. Então, nós vamos pintar a metade da figura. Legal? A figura inteira tem 2 partes, vamos pintar uma. Então, podemos até pintar uma assim, ó. Vamos pegar uma cor diferente, só para ficar mais bonitinho. Vamos pegar a parte de cima. Aqui, ó. Pintamos a metade. 1 de 2 é a metade. Certo? Tá bom, ó. Aí você pinta aí bonitinho uma parte das 2 que nós fizemos. Agora, olha só. Das 3 partes que essa figura está dividida, 3 partes iguais, nós temos que pintar 3. Então, vamos pintar a figura toda agora. Então, agora, mais fácil ainda, ó.
Porque temos que pintar a figura toda. Essa figura é inteirinha. Então, lembrando que 3/3 é a figura inteira, né? Some a fração e aparece a unidade. Então, vamos pintar aí a figura inteira, ó. 3/3, nós vamos pintar a figura inteira. Você pode pintar a figura inteira. Bem legal, né? E agora, na letra F aqui, ó. Qual é a proposta? Qual é o desafio para você fazer? Olha o desafio qual é. É pegar uma figura inteira, o todo referência é a figura inteira, e que tem que estar dividida em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos pintar 3. Então, 3/5 é pintar 3 partes das 5. Ok? Então, só para ter vamos ficar mais claro, aqui, ó. Vamos pintar 3 partes das 5. Então, 1, 2, 3. Está aqui, ó. É isso que temos que pintar, né? Então, no desenho, essa fração, 3/5 são 3 partes das 5. Bem fácil de você fazer, você já viu isso, né? Então, não tem novidade para você aí, ó. Vamos pintar, então, as 3 partes, porque o autor mandou pintar, né? Para nós ganharmos tempo, eu vou só colocar as linhas aqui, ok? E fica claro que você pintou 3 das 5 partes que tinha lá. Vamos ver a sequência? O exercício 2. Olha o 2 que propõe para a gente, que legal, ó. Considere a figura ao lado e responda as questões. Então, olhando para essa figura, vamos responder, ó. Que fração representa a figura toda? Então, toma cuidado agora, hein, ó. Ele não quer só a parte pintada, ó. Muito cuidado, ó. Que fração representa a figura toda? A figura toda, ela está dividida aí em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, a figura toda, ela está dividida, a fração está aqui, ó. Ela está dividida em 8 partes, né? Então, a figura toda está dividida em 8 partes e para ficar a figura toda, você tem que pegar as 8 partes. Legal? Eu quero a figura toda. Então, das 8 partes, eu vou pegar 8. Ele quer saber qual é a fração. Lembrando, ó, que 8/8 é uma fração aparente, porque na verdade vai dar a figura toda. Que legal, né? Agora, ó, que fração representa a parte pintada? Agora ele quer só a parte pintada. Que fração? Vamos lá. Ó, embaixo a figura está dividida em 8 partes. E a parte pintada são quantas? 1, 2, 3. Olha aqui, ó. 3/8. Que legal, que fácil, hein? Bem tranquilo de resolver, né? Tá aí. Ah, vamos ver o terceiro? Olha o terceiro desafio. Será que você consegue resolver já? Já conseguiu? Parabéns, hein? Então só confere, ó. Divida a figura idêntica, ó. O terceiro fez assim, ó. Divida a figura idêntica ao item 2, ó. As figuras são idênticas, tá vendo? Ó? Em 16 partes iguais. E responda a questão. E agora? Nós temos que dividir essa figura em 16 partes iguais. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para dividir em 16 partes iguais, uma sugestão, ó. Você pode dividir aqui no meio, tá vendo? Ó? Dividir em 16 partes iguais. Então, vamos imaginar que aqui seja ao meio, você pega uma régua aí, ó, e divide no meio. Olha lá, ó. Tá vendo? Vai ficar igual, ó. Manda você dividir em 16 partes iguais. Com uma régua, você pode dividir ao meio assim. Aí, ó. Ficamos com 16 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16. Legal, né? Dividimos em 16 partes iguais. Agora, que fração representa a figura toda? Bom, agora a figura toda, ela está dividida, ó, em 16 partes iguais. Então, embaixo o total de partes, que são 16, e eu quero a figura toda. Então, das 16 partes, nós vamos pegar as 16. Lembrando que 16 avos é uma fração aparente. Na verdade, 16 dividido por 16 vai dar 1. Viu? Bem fácil de resolver, né? Ah, que fração representa a parte pintada? Agora, pegar só a representação da parte pintada. Lembre-se, ó. A figura toda está dividida em 16 partes, não é? E a parte pintada, 2, 4, 6.
A parte pintada são 6. Então, tenho 6 partes de 16. Olha lá, que fração, né? Então, podemos parar até aqui, ó, 6/16. Lembrando que quando passa de 10, acrescentamos a palavra avos na leitura, né? 6/16. Você lembra disso? Claro. Ao C, que fração representa a parte não pintada? Então, cuidado, ó, que agora o autor quer a parte que não está pintada. Então, vamos lá. A figura toda tem 16 partes. Então, embaixo o total de partes, que são 16. E a parte não pintada? Se a parte pintada, ó, se a parte pintada são 6, as outras são não pintadas, né? Então, teremos 10 que não estão pintadas. Aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. 10 partes não pintadas. Você viu? Bem legal de resolver esse exercício, né? Bem facinho, bem tranquilo, hein? Será que tem mais desse para a gente fazer? Vamos ver? Vamos lá, ó. Qual é a proposta do autor na sequência? Olha só. Ah, ele tem o exercício 4 para a gente aqui, ó. Escreva as frações dos itens 2 e 3 que representam a figura inteira, a figura toda. Então, escrever as frações, né? Vamos lá. No item 2, a fração era 8/8. E no item 3, a fração era 6, cadê? No item 3, 6/16. Então, 8/8 e 6/16, ok? Porque, ó, escreva as frações dos itens 2 e 3 que representam a figura inteira, a figura toda. Então, a primeira figura, ela tinha 8 partes, e para ser a figura inteira, nós pegamos 8 partes. Depois, ó, a outra figura, né, no 3, a figura estava dividida em 16 partes iguais e nós pegamos 16. Agora, se você observar aqui, ó, o que o autor está querendo propor para a gente, tá vendo? Ó, esse espaço, ó, 8/8, né, ó, é a mesma figura, a figura inteira, a figura toda é a mesma. O que está mudando são as divisões. Então, o autor está mostrando aqui, ó, que 8/8 é igual a 16/16. É a mesma figura, ela tem o mesmo tamanho, tudo bem? Então, essas duas frações são iguais. B, a mesma quantidade de partes pintadas. Então, escreva as frações dos itens 2 e 3 que representam a figura toda, 8/8. Agora, a mesma quantidade de partes pintadas. Vamos lá. No 2, ó, a parte pintada é 3/8. E no 3, a parte pintada é 6/16. Ó, 3/8 é a parte pintada, 6/16 é a parte pintada, né? Na primeira 3/16 e na segunda 6/16. Vamos lá. A mesma quantidade de partes pintadas. Então, vimos que na primeira nós tínhamos das 8 partes, ó, das 8 partes pintadas, nós tínhamos 3 pintadas. E, aliás, das 8 partes que tem a figura, nós tínhamos 3 pintadas. E no outro exercício, das 16 partes que tínhamos, né, nós tínhamos 6 pintadas. E se você observar aqui, ó, tá vendo, ó, a parte pintada tem o mesmo tamanho, ó. Esse bloco todo pintado é o mesmo tamanho que esse daqui, né? E esse bloco de baixo aqui que foi pintado é esse bloco exatamente que foi dividido. Mas é o mesmo valor, é a mesma quantidade de pintadas. Então o autor está mostrando aqui, ó, que se você pegar 3/8 da primeira e 6/16 da segunda, do segundo exercício, eles têm o mesmo pedaço que está pintado, é a mesma parte pintada. E depois ele diz, a mesma quantidade de partes não pintadas. Então, ó, escreva as frações com a mesma quantidade de partes não pintadas. Então, vamos voltar lá no item 2. Aqui, ó. Não fizemos esse, né? Bom momento para nós fazermos agora, ó. Então, considere a fração ao lado e responda às questões. Que fração representa a parte não pintada? Então, vimos aqui que era 2, 4, 6, 8. Então, a figura toda, ou toda referência, estava dividida em 8 partes, e a parte não pintada era 2, 4, 5, olha lá, 5, bem fácil, né? Então, ele está perguntando agora lá,
para pegarmos as partes não pintadas. Então, a primeira, 5/8, a parte não pintada. E no terceiro exercício, então no segundo exercício era 5/8, e agora 10/16. Aqui, ó, parte não pintada, 10/16. Então a resposta lá, 5/8 é a parte não pintada e 10/16. Vamos lá então, ó. Aqui, ó, 5/8, aqui, ó, 5/8 é igual a 10/16. Por que nós podemos colocar que eles são iguais? Ó, voltando aqui na ilustração, tá vendo? Ó, essa parte não pintada no exercício 2, ó, é o mesmo tamanho aqui, ó, tem o mesmo tamanho, só que dividimos ao meio, né? Então a parte não pintada na primeira figura é o mesmo tamanho da parte não pintada na segunda. Elas são iguais, as partes não pintadas. Então podemos dizer que os 5/8 do exercício 2 é igual, tem o mesmo tamanho que os 10/16 do exercício 3. Legal, hein? Bem fácil, né? Olha só, que desafio para você fazer agora aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, porque senão vai ficar muito, não dá para a gente chegar ao exercício inteiro. Aqui, ó, ele diz assim agora, ó. Usando como todo referência uma pilha de 32 caixas plásticas para transporte de frutas, dê as quantidades solicitadas a seguir. Olha só que legal agora, ó. Então, ele colocou aqui 16 caixas de plástico, ó. 1, 2, 3, 4. Então, assim tem 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 4 vezes 8, quer dizer que o todo referência está aqui, ó. Aqui nós temos ao todo 32 caixas. Legal? Então, ó, considere, ó, usando como todo referência. Então, todo referência são as 32 caixas. Legal? Não pode esquecer disso, hein? Ó. O todo referência, no caso aqui, são as 32 caixas. São todas as caixas. E aí, dê as quantidades solicitadas. O que ele está pedindo? Ó, 1/2 de 32 caixas corresponde a... Então, eu quero calcular a metade das 32 caixas. Como que você pode fazer isso? Qual é a metade? A metade de 32 caixas? Quantas? 8, né? 8. Tá? Um jeito fácil de você calcular isso, ó. Você pega 32, tá vendo, ó? Vamos lá, ó. Um jeito fácil, ó. Você pega 32 caixas, divide em duas partes, né? Aí cada parte vai dar quanto? 8. Quando você divide 32 em duas partes, você vai ter a resposta 8. Esse resultado você faz vezes o de cima. Olha lá, ó. Tá legal? Das 8 partes, você pega 1. Então, 8 vezes 1, 8. Então, para achar parte de uma fração, é bem fácil, ó. 1/4 de 32 caixas. Vai dividir as 32 caixas em 4 partes. E vai pegar uma. É fácil, né? Então você vai pegar 32 caixas e vai dividir em 4 partes. Olha lá. 32 dividido por 4 vai dar 8. E depois você vai pegar só uma. Então você pega esse 8 e faz vezes 1. Viu? Ó, você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. Legal, né? Então 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes 1, 8. Viu? Mesmo resultado de cima aí, ó. Olha que legal. Agora, ó, temos que calcular 3/4 das 32 caixas. Vamos dividir as 32 caixas em 4 partes iguais. Divide em 4 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4. E aí você pega só 3. Se você pegar só 3, ó, 8, 16, vai dar 24, né? Legal, hein? Ó. Então, resumindo, 3/4 de 32 caixas, você pega 32 caixas e divide em 4 partes. Quando você dividir, vai dar 8, certo? Esse 8 você faz vezes o de cima, porque das 8 partes você vai pegar 3. Então 8 vezes 3, 24. Você viu como é fácil calcular, né? Partes de uma caixa, partes do todo, ó, parte do todo referência. Olha aqui, ó, 4/4 das 32 caixas vão dar quantas caixas? Você lembra? 4/4 são todas, né? O total é a unidade. Então você vai pegar todas. Legal? Só para conferir, ó. 32 você divide pelo de baixo. Olha lá. 32 divide em 4 partes. Vão dar quanto? 8.
E aí você faz depois esse 8 vezes o de cima. Ó, 8 vezes 4, 32. Claro, já sabíamos que era 32, né? Ó, das 4, ó, dividir as 32 caixas em 4 partes. Vamos pegar as 4, vamos pegar todas. Bem legal. Olha esse, ó. 1/16 de 32 caixas corresponde a quanto? Mesmo raciocínio, ó. Você vai pegar as 32 caixas e dividir, ó, em 16 grupos. Se você dividir 16, ó, se você dividir 32 por 16, vai dar quanto? Vai dar 8, não é? Você pega esse 8 e faz vezes o de cima. Vamos lá, ó. 8 vezes 1, 8. Viu que legal, ó? Então, 1/16 de 32 representa 8 caixas aí. Bem fácil de você resolver, né? O que você falou que está errado? Ah, que bom que você percebeu, hein? Verdade, não é nada disso aqui, ó. E matemática é assim, ó. Analisa a resposta. Se você vê que está errado, você corrige. Aqui não podia ser 8, ó. Porque aqui em cima, ó, a metade de 32, ó, também não era 8. Bem lembrado, é verdade, ó. A metade de... Porque aqui estava 8 e aqui estava 8. Os dois estavam errados, você viu, ó. A metade de 32 não pode ser 8. Muito bem, hein? Parabéns. Vamos apagar e corrigir, ó. Porque, na verdade, ó, a metade de 32 não é 8, são 16, né? Que legal, hein? Você fez e está corrigindo agora. Que perfeito, ó. Não é só copiar. Tem que ver se está certo. Vai copiar o que está errado, né? E resumindo aqui, ó. 32 dividido, ó, por 2, 32 caixas dividido em duas partes, não vai dar 8, né? Vão dar 16. Perfeita a sua observação, ó. Aqui vai dar 16, é verdade, ó. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 vezes 1, 16. Agora sim está certinho, ó. Então, ficou 16, 8, 24 e 32. E essa quanto ficou? Não pode ser 8, né? Não pode, ó. Ou pode? Vamos conferir. 32 dividido por 16 vai dar quanto, por favor? 32 dividido em 16 não dá 8, dá 2. Muito bem, ó. Então, se você dividir 32 por 16, vai dar 2. É isso mesmo, ó. E cadê o lápis? Pega o lápis, aqui, ó. Vai dar 2, né? E depois, ó, 2 vezes 1, 2 mesmo. Viu que legal, né? Então, cuidado. Depois que você fizer o exercício, vê se faz sentido. Legal? Ó, aqui a metade tem 16. 1/4 vai ser a metade, vai ser 8. 3/4 das caixas, 24, né? 4/4 são todas as caixas. E 1/16 são duas caixas apenas. Viu que legal? Agora, aqui, ó, exercício F. Agora você já entendeu, você consegue fazer, né? Quanto é que deu primeiro? Vamos lá, tenta fazer aí. Isso, ó. 5/16 de 32 caixas. Quantas caixas serão? Você vai pegar 32 e vai dividir por 16. 32, ó, dividido por 16 vai dar quanto? 2, não é? Isso. E agora você faz 2 vezes 5. Então, olha que fácil. Para saber quantas, uma parte das caixas, você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. 32 dividido por 16 vai dar 2 e 2 vezes 5, 10. Olha lá, ó. Então, 5/16 de 32 caixas serão 10 caixas. Viu? Legal, né? Mesma coisa, ó. Eu quero saber uma parte das caixas, eu vou dividir pelo de baixo. E depois o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. Vamos lá? Ó, primeiro eu divido e depois eu multiplico. Eu quero saber 12, né? Ó, eu quero saber quanto vão dar 12 partes. Então eu termino a conta nela. Ó, 32 dividido por 16 vão dar 2. E depois 2 vezes 12, 24. Concorda? Tá, vai igual ao seu? Então tá bom. Ó, eu quero saber uma parte das 32 caixas. Que fácil, ó. Tá? Matematicamente falando, o atalho é, ó, pego 32, divido em 32 partes e o resultado que der, eu multiplico pelo numerador. Ó, faço assim, 32 dividido por 32 vai dar 1.
1 vezes 24, 24 também. Olha lá, ó. 12 16avos vai dar 24. E 24 32avos também vão dar 24 caixas, tá? Bem fácil, bem legal, né? Lembrando que aqui, ó, você pode até acrescentar em todos eles, ó, 16 caixas, 8 caixas, tá legal? Aí você pode completar para ficar certinha a resposta. Ah, e agora? Ó, eu quero saber quantas caixas serão se eu pegar 32 caixas das 32. 32, 32avos de 32. Você já sabe que é um, né? Que é o todo referência, que é o bloco todo, na verdade, que é o total. Mas, para tirar dúvida, ó, você divide pelo de baixo, o resultado que der, você multiplica pelo de cima. Bem fácil, fácil assim, ó. Então, 32 dividido por 32 vai dar 1. 1 vezes 32, aliás, ó, 32 por 32 vai dar 1. 1 vezes 32, 32. Aqui, ó, corresponde a uma caixa? Não, aqui é o todo inteiro, né? Então, corresponde a 32 caixas. Então, é legal você escrever 32 caixas, que é o todo inteiro. Ó, bem legal, né? Coloca aí a palavra caixas em todos, tá legal? Que é a unidade de referência aí. Bem fácil, bem tranquilo de resolver esse exercício, né? Lembrando, se você quiser pegar parte de um todo, você divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Simples assim. Ah, o autor colocou mais um pra gente aqui, ó. Vamos ver esse sexto que ele propõe aqui no sexto exercício. Olha aqui o sexto exercício que ele propôs, ó. Ainda considerando a figura do item anterior, faça o que se pede. Então vamos pegar aqui esse desenho aqui das caixas, né? E faça o que se pede. Na letra A, que fração do total de caixas representam as caixas laranjas? Então vamos lá. Item A, que fração do total de caixas representa as caixas laranjas? Vamos fazer aqui o item A. Que fração do total? Eu quero saber que fração, hein? Então, que fração representa as caixas laranjas? No total, nós sabemos que temos 32 caixas. Vamos ver então quantas tem laranja, né? Ó, laranja, ó. Se tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Temos 4 caixas laranjas. Então, essa é a fração que ele pediu. Que fração? Das 32 caixas que nós temos ali, 4 são na cor laranja. Legal, né? Primeira resposta está lá. Escreva esse número na representação decimal. Então, 4 32avos é uma fração. Para transformar num número decimal, nós temos que dividir 4 por 32. Então, para virar um decimal, nós temos que dividir 4 por 32. O resultado será um número decimal aqui. Legal? Vamos ver quanto vai dar? Vamos lá, ó. Você percebe que 4 é menor que 32. Não dá para dividir. Então, para poder dividir, você acrescenta o zero aqui e aqui 0, 40. Quantos 32 cabe aqui, né? Para chegar perto de 40? 1. 1 vezes 32, 32. Para chegar em 40, faltam 8 ainda. Aí, ó. 8 não divide 32, né? Então, para poder continuar, vamos colocar o zero. Olha lá, ó. Agora, para chegar em 80, nós vamos precisar de quantos 32? Isso, os dois. 2 vezes 32 vai dar 64, né? 2 vezes 32 vai dar 64. Para você não se atrapalhar, você pode até colocar aqui, ó. Aí 80 tira 64 vai dar quanto? 16, né? Isso, 16. Aí, ó. 16 de resto. Ah, você percebe agora, ó, que 16 não dá para dividir 32. Então, para continuar, você coloca um zero aqui, ó. E quantos 32 cabem em 160? 5, perfeito. Aí, ó. Depois 5 vezes 32 vai dar 160, né? Ó. 5 vezes 2 dá 0, 0. Reserva 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Aí acabou. Então, ó, na forma decimal, esse número fica 0,125, ou 125 milésimos. Então,
4/32 é uma fração. Esse valor na forma decimal vai ficar 0,125. Viu? Bem legal, né? Ó, bem legal. Agora, ó, então ele quer represente, ó, escreva que fração, escrevemos a fração. Escreva esse número na representação decimal, escreva na decimal. E também na percentual. Se ele quer transformar em percentagem, é você pegar esse número e fazer vezes 100, ó. Ele quer em percentagem, então é por 100. Então, se você fizer 0,125 vezes 100, esse vezes 100 indica que essa vírgula vai andar 2 ordens para a direita, lembra? Ó? Vai ficar aqui, quando você fizer vezes 100. Então, vai ficar 12,5%. Olha lá, ó. Quando você multiplicou por 100, você transformou em percentagem ou porcentagem. Legal, né? Então, o número ele pode ser escrito na forma fracionária, na forma decimal e também em porcentagem. Todos eles têm o mesmo valor aí. Bem legal que o autor fez aí. Vamos ver se tem mais pra gente, vamos conferir. Ah, esse aqui também é legal. Ó, para você localizar na reta, né? Ó, localização na reta numérica de números racionais na representação fracionária. Então temos que colocar na reta, encontrar na reta onde vai ficar cada fração. Qual é o local que cada fração vai se encaixar. Vamos ver então o que é que o autor está propondo para a gente aqui, ó. Ele dá aqui alguns exemplos, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó, você tem uma reta com os números inteiros, ó. 1, ó, 0, 1, 2 e 3. E falou que 2/5 é menos do que 1, né? 2/5 é mais ou menos aqui, ó. Pegou o inteiro e dividiu em 4 partes, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. E falou que na reta numérica, para você escrever 2/5, tem que ser aqui, nessa posição. Como que ele chegou a essa conclusão? Ele dividiu 2 por 5. Ó, é uma divisão, né? Então, ele dividiu 2 por 5. Quando o autor fez essa divisão, ó, 2 por 5, quanto que vai dar? A fração 2/5, ó, pode ser resolvida assim, né? Para virar um número decimal e você achar, ó, 2 dividido por 5. Como 2 é menor, não dá para dividir, você acrescenta o 0 e aqui 0, para chegar em 20, vai precisar de quanto? 5? 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Olha lá, 0,4, né? Então, exatamente aqui, ó, é 0,4. Legal. Então, 2/5 quer dizer 0,4. Bem fácil de você entender isso, né? Ó como ele falou, ó. Para localizar na reta numérica um número racional na representação fracionária, podemos usar tanto a ideia de relação, parte todo, como a ideia de quociente. Então, o parte todo, né, é pegar 5 partes, ó, das 5 partes você pega 2. Então, você sai daqui para lá, ó, tem quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, daqui até lá vão dar 5 partes. Você começa aqui e conta uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Dessas 5 partes, você tem que pegar 2. Então, sai daqui, 1, 2, olha lá. Exatamente aqui. Legal? Isso, como você está usando a relação parte toda. Eu vou pegar parte do todo, né? Ou então, a ideia de quociente, que é você dividir. Olha lá. Vamos localizar a fração 2/5 na reta. Partindo da relação de parte todo, dividimos o intervalo entre 0 e 1 em 5 partes. Aqui, ó, intervalo de 0 e 1, dividimos em 5 partes, porque ele mandou dividir em 5 partes, tá vendo? Dividimos em 5 partes. Quais, né? E com 5 partes iguais. E consideramos 2, como eu falei. Agora aqui, ó, partindo da ideia de quociente, 2/5 é igual a 2 dividido por 5, que vai dar 0,4, que nós fizemos aqui, tá vendo? Nesse caso, dividimos o intervalo entre 0 e 1 em 10 partes. Por que 10 partes? Porque aqui tem 4 décimos, ó, 4 décimos. Então, temos que dividir em 10 partes iguais. Você parte daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividimos em 10 partes iguais. Você viu? Então,
Nessa resolução, dividimos o intervalo de 0 até 1 em 10 partes iguais e localizamos a fração 2/5 a uma distância de 4 décimos. Então, ó, temos que pegar 4 décimos, dividimos em 10, porque são 4 décimos, e vamos pegar 4 décimos. 1, 2, 3, 4, tá vendo? É a mesma posição. Eu posso escrever como 2/5 ou como 0,4 décimos aqui, ó. Mesmo valor, só que apresentado de formas diferentes. Bem fácil, né? Bem legal. E aí vai mostrar aqui, ó, outras situações, tá vendo? Ó, ó lá, para você encontrar 12/5, ó. Então, 12/5, ó, você pode transformar isso num número misto. Você tem que pegar, ó, duas unidades iguais e depois mais 2/5, tá vendo? Ó, aqui, ó, tem 0, 1, 2, 3. Pegar duas partes inteiras, ó, 1, 2. Então, duas partes inteiras e mais um pouquinho, ó. Duas partes inteiras e mais 2/5. Peguei esse daqui e dividimos em 5 partes. Então, duas partes inteiras é aqui, depois mais 2/5, mais duas partes, né? Desse espaço que dividimos em 5, aí esse intervalo. Viu que legal, né? Ó, outra possibilidade é transformar calcular com números decimais, ó. Mesma posição. Eu posso dividir 12 por 5. Se você dividir 12 por 5, ó, vai dar 2,4. Então, é 2 e mais 4 partes. 2 e mais 4. 1, 2, 3, 4. Legal, né? Você pode pegar 12 dividido por 5, que vai dar 2/4 também. Ó, você pega 12 dividido por 5, você vai fazer assim. 12, ó lá, ó, dividido por 5. Isso vai dar, claro, 2/4. Ó. Quantos 5 cabe em 12? 2. 2 vezes 5, 10. 10 para chegar em 12. Ainda faltam 2. 2 não dá para dividir 5 porque ele é bem pequeno, né? Então, para continuar a conta, você coloca o 0, acrescenta o 0 e a vírgula. 20 dividido por 5, 4. Olha lá. Para colocar esse número aqui na reta, ó, vão ser 2 inteiros e mais 4 décimos. Ó. Então, 2 inteiros e mais 1, 2, 3, 4. De 10 espaços que você pode dividir. Então, você viu aí duas maneiras de representar o número na reta. Ó. E localizar o número na reta de duas maneiras, usando a fração ou usando a parte decimal. Legal, hein? Vamos ver na sequência que o autor propõe para a gente. Ó. Bom, aí ele estava só explicando, né? Então, vamos lá agora. Esse aqui já foi, para o exercício 1. Esse ele explicou, aí mudou de página. Tá aqui, ó. Exercício 1. Tenta resolver, vê se você consegue achar, ó. Localize na reta numérica as frações indicadas. Nós temos aqui, ó, 3/4, 5/4 e 9/4. Onde cada um deve ser encaixado para ficar certinho aqui. Bom, você pode usar, tá vendo que são 4, ó? Você pode usar uma régua e pode dividir todos em partes iguais, ó. Você pode dividir esse intervalo em 4 partes, esse intervalo em 4 partes. Todos eles você pode dividir em 4 partes. Legal? Mas para não ficar muito extenso essa videoaula, nós vamos fazer assim, ó. Onde é que estará 3/4? Vamos dividir, vamos trabalhar com decimal. Vamos dividir 3 por 4. Então, vamos pegar 3 e dividir por 4. Tudo bem? Porque é mais fácil, né? Ou então, ó, você vai dividir isso aqui em 4 partes iguais, é um outro caminho. É que aqui não tem como eu te mostrar uma régua, ó. Mas a ideia, ó, é você dividir isso aqui em 4 partes iguais, ó. Uma, não ficou legal esse cara aqui, né? Vamos pegar uma a uma. Não vamos pegar seta, não. Vamos pegar 4 partes iguais, vamos pegar você, ó. Cadê, ó? 4 partes iguais, ó. Nós podemos pegar 4 partes iguais você, ó. Se dividir você em 4 partes iguais, imagina que aqui seja uma com uma régua, duas, ó. Imagina se dividir isso aqui em 4 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4. 3/4, você vai pegar 3. 1, 2, 3. Então, 3/4 vai ficar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? A fração 3/4, vamos só pegar aqui o lápis, né? A fração 3/4 é dividir esse intervalo em 4 partes e você vai pegar 3, ó. 1, 2, 3, tá? Então, exatamente aqui, ó, vai ficar 3/4. Ó, ó. Você localizou 3/4 na reta.
Você viu que fácil, né? Ou então você poderia dividir, ó, 3 por 4, ó. 3 é menor que 4, não divide. Você põe o 0. Para chegar em 30, quantos 4 você vai precisar? 7, né? 7 vezes 4, 28. 28. Para chegar em 30, faltam 2, certo? Ah, quando você for dividir 3 era pequeno, não dava, né? Bem lembrado. Então começa com 0, ah lá, é isso aí. Agora, para continuar, 20 dividido por 4 vai dar 5. Aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, nada. Você viu? Pode ser usar 0,75 ou você pode usar o todo referência. Qualquer um dos dois, a localização aqui será a mesma. Tá legal? Ó, 0,75 quer dizer que é um pouquinho antes de 1. Se aqui é 1, ó, aqui vai ser a metade e aqui 0,75. Então você pode usar qualquer um dos formatos aí, ok? Bom, 5 quartos, ó. Onde você vai achar aqui 5 quartos? Você pode dividir 5 por 4 ou você pode pegar a parte, transformar isso aqui no número misto e também calcular. Se pegar 5 e dividir por 4, ele vai ficar assim, ó, para localizar na reta, ó. 5 dividido por 4, 5 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar em 5 ainda resta 1, ok? E não dá para dividir porque ele é pequeno. Então você pode pôr o 0 e pode pôr a vírgula. 10 dividido por 4 vai dar quanto? 2. Porque 2 vezes 4 vai dar 8, ó. Aí 10 tira 8, sobra quanto? Sobra 2. Legal, né? Dá para continuar ainda, é só colocar 0, ó. 20, quantos 4 tem? 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar em 20, nada, lá. 1 e 25. Então, esse número aqui, ó, 5 quartos, na verdade é 1 e 25. Então, é para frente do 1 um pouco. É 1 e mais um pouquinho, tá? Para você ter mais ou menos noção, ó, todos são divididos em 4 partes. Então, podemos dividir esse daqui, ó, em 4 partes, ó. Então, aqui é uma parte. É bom você pegar uma régua para você fazer isso aqui, tá legal? Ó, tem que dividir em 4 partes iguais, ó. Então, todos em 4 partes iguais, ó. Vamos dividir em 4 partes iguais. Vamos imaginar, eu estou sem a régua, que seja aqui, mas faça aí com a régua, tá legal? Ó, vamos supor que todas as partes aqui têm o mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3, 4. Todas divididas em 4 partes. Então, ó, 1 e 25 é 1 e mais um pedacinho, né? Então, 1 e 25, ó, vai ficar exatamente aqui. Nessa posição, ó, nós vamos localizar 5 quartos. Não ficou legal, porque eu não peguei o lápis. Agora sim, ó, vamos apagar isso aqui. Isso, o lápis. Então, aqui, ó, 5 quartos é exatamente aqui que vai ficar essa fração. Você viu que legal, né? Então, 1 e 25, ó. Aqui é 1, né? Aqui cada um vai ter 25 décimos. Legal, ó. 1 e 25, exatamente aqui. Bacana, né? Você pode fazer por aqui, ou pode pegar, transformar isso aqui no número misto, ó. 5 dividido por 4, você lembra? Ó, se você esquecer essa parte aqui, ó, qual que é o número misto? Ó, como é que ia ficar? Ó, ó, esquece essa parte. Para transformar em número misto, você ia começar a dividir, ó, ia ser 1 inteiro e mais uma parte. Aqui, ó, 1 inteiro é aqui e mais uma parte, 5 quartos. Viu? Bem fácil, né? Então você pode trabalhar com o decimal ou você pode trabalhar com o número misto, quando for uma fração imprópria. Olha aqui agora, ó, de 9 partes, ó, de 4 partes você tem que pegar 9. Vamos lá? Ó, presta atenção. Nesse primeiro, ó, de 4 partes você pegava 3. Então dessas 4 partes aqui, ó, você pegava 3. 1, 2, 3. Era aqui. Esse daqui, ó, de 4 partes, todos são divididos em 4 partes. Você tem que pegar 5. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Dividimos todos em 4 partes. De 4 partes você tem que pegar 9. Quando tiver de 4 em 4, você pega 9. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente aqui, ó, vai ficar 9 quartos. Você viu? Você tem várias maneiras de localizar. Ó, exatamente aí fica 9 quartos. Se você for dividir 9 por 4, para transformar em decimal, você vai chegar em 2,25. Ó, que vai ser
um pouco para cima de 2. Ah, esse daqui, ó, se você dividir 9 em 4 partes, como é que vai ficar? Ó, 9 quartos, ó. Se você dividir 9 quartos para transformar em decimal, 9 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 8 para chegar em 9, ainda falta 1. Você viu, ó? É 2 e mais um pouquinho. Para continuar, você vai colocar o 0 e vai continuar. 10 dividido por 4, 5. Olha lá, ó. Deu 2,5, né? Bem fácil também, bem tranquilo de você resolver aí. Tá legal? E agora, qual que é o próximo? Para onde que nós iremos? Ó, qual que você não entendeu? Esse daqui, 9 quartos. Ah, você falou que esse daqui não está certo? É, porque não é 2,5 mesmo. Muito bom, porque 2,5 seria aqui, né? Ó, seria na metade. Bem observado, hein? Falei a borracha. Vamos corrigir. Matemática é isso. Errou, a gente volta, né? Ó, 10 dividido por 4 vai dar 2, na verdade. Ó, 2. Isso. Porque 2 vezes 4 vai dar 8. 8 para chegar em 10, ainda falta 2. Para continuar a conta, coloca o 0. 20 dividido por 4, 5. Agora sim. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Está dando 2,5. 2,5 era aqui, ó. 2,25, tudo bem. É 2 e um pouquinho para frente, ó. Era 2 e um pouquinho para frente. Você viu que legal? Né? Dá certinho, então. Ó, queridos, esse daqui, o B, ó. Nós temos que dividir, ó. Temos que vocalizar nessa reta todas essas frações. Qual é a melhor maneira? Então, nós mostramos, ó. Você pode calcular em decimal, você pode transformar em número misto, ou você pode dividir aqui, na verdade, ó. Então, eu tenho que dividir todos esses intervalos em duas partes. Então, vamos lá, vamos à divisão, ó. Com uma régua, você divide aqui no meio, ó. Dividimos esse daqui no meio, esse daqui entre 1 e 2, vamos dividir ao meio. Esse daqui, vamos dividir ao meio. Esse, vamos dividir ao meio. E esse, vamos dividir ao meio. Dividimos todos em duas partes. Ah, 1/2. E agora? Ó, 1/2. 1/2 é onde que é? Todos, eu tenho todos dividido ao meio. 1/2 é eu pegar o primeiro, certo? Ó lá, ó. Então, 1/2, ó, é entre 0 e 1. 0 e 1 é a metade. Então, ó, estou dividindo em duas partes, eu quero pegar uma. Então, aqui eu pego 1. Ó, aqui é 1/2. Vamos pegar aqui o lápis. O lápis está aqui. Então, ó, dividi tudo em duas partes e quero 1/2. O que eu quero? Esse 1/2 vai estar localizado aqui, ó, nessa posição. E 3/2. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Aqui vai estar 3/2. Viu? Que fácil, né? Ó. E 3/2, se você dividir 3 por 2, vai dar 1/2. 1 e mais um pouquinho. Que legal. Olha esse, 5/2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5/2 é aqui, ó. Tá aqui, ó. 5/2 vai estar localizado nessa posição da reta. Se você dividir 5 por 2 e transformar em decimal, vai dar 2,5, ó. 2,5. Que legal. E o último, ó, 6/2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a localização da fração 6/2. Claro, você sabe que aqui é uma fração aparente, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Viu que legal, né? Você representar isso aí na reta numérica. Então, você tem alguns caminhos, você viu, né? Esse daqui, ó, 3/5. Eu posso dividir todos em 5 partes iguais e ir contando como nós fizemos. Ou simplesmente fazer a divisão de 3 por 5, né? E vai trabalhar com o número decimal. 3 dividido por 5, claro que vai dar menos do que 1. Tem que estar por aqui, ó. Mas, seguindo esse raciocínio, vamos dividir tudo em 5 partes iguais, ó. Com uma régua aí, você tenta dividir em 5 partes iguais. Vamos imaginar aqui, é uma hipótese, tá legal? Ó. 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que sejam todos iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5 até chegar aqui. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu faço com uma régua, hein? Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então daqui a aqui vai dividir 1. Agora 2, agora 3, agora 4 e ali 5. Então 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Legal?
Então, vamos supor, né, que todos aqui estão divididos em partes iguais. Então, ó, todos estão divididos em 5 partes. Todos em 5 partes. Eu quero pegar 3 partes dessas 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Nessa posição aqui, ó, vai se localizar o 3/5. Vamos pegar o lápis, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, 3/5. Você viu, né? E se você dividir 3 por 5, você vai ver que vai dar um pouquinho menos que 1. Bem legal de fazer 3/5. Ó, 9/5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/5 é aqui, ó. Nesse ponto, nós vamos localizar 9/5. Ó, essa fração 9/5 é exatamente aqui, tá? Você viu, né? Então, você pode também dividir 9 por 5, hein? Você vai ver que 9 dividido por 5 vai dar 1 e mais quase 2, né? Ó, legal, né? Vai chegar quase em 2. E também pode trabalhar com o número misto. Como seria esse número misto? Ó, 9 dividido por 5, você lembra? Ó, 9 dividido por 5 ia dar 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 9 ainda falta 4. Olha o número misto, ó. Você tem que pegar um número inteiro e mais 4 partes. Ó, um número inteiro vem aqui e mais 4 partes. 1, 2, 3, 4. Viu? Você pode fazer de várias maneiras aí. Tá legal? Então, esse já foi. E 14/5. Vamos seguir? Até aqui era 9/5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exatamente aqui, ó. Nesse ponto da reta, nós vamos localizar, nós vamos colocar o 14/5. Também, claro, você pode transformar 14/5 num número misto. Lembra 14/5? De novo, ó. 14/5, 14 dividido por 5, número misto, ó. 14 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 5, 10. Para chegar em 14, falta 4. Então, número misto, você lembra? Ó, 2 inteiros e 4 partes dá 5. Olha lá, ó. E 4/5. Então, você vai pegar 2 inteiros e mais 4 partes. 1, 2, 3, 4. Opa, ele está indicando que é aqui então, né? Ó. Por isso que é bom de corrigir, ó. Ele está indicando que é aqui e não aqui. Vamos ver se até aqui vai dar 14. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, aqui tem uma a mais, então, não tem? Tem, esse está sobrando, ó. Ó, aqui dividiu em 1, 2, 3, 4, 5 já era lá. Então, esse está sobrando, por isso que ficou errada ali a nossa continha, né? Ó, tudo bem? Então, ó, nós temos que pegar 14/5, 2 inteiros e mais 4 partes, ó. 2 inteiros, 1, 2, 3, 4 partes. 14/5 é aqui, então, ok? Vamos apagar, não é nessa posição. 14/5 é aqui, ó. E por que que ficou errado? Porque colocamos um traço a mais, né? Ao invés de deixarmos ele com 5 partes, deixamos esse com 6. Agora ele tem 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, viu? Todos com 5 partes iguais. Legal o exercício, né? Então, localize na reta. Localizamos todos os valores lá, né, de fração na reta. Bem tranquilo. Ah, e para encerrar essa videoaula, vamos ver o que está propondo aqui para gente no exercício 2, ó. Vamos ver o que ele tem para gente aqui, ó. Ele diz assim, ó. Escreva duas frações compreendidas entre 0 e 1. Olha, temos que escrever duas frações entre 0 e 1. Ah, já tem aqui, ó, entre 0 e 1. Pode ser 1/2, então podemos até colocar aqui, ó. Pode ser a fração 1/2 e pode ser, ó, entre 0 e 1, ó, 3/5 também. Entre 0 e 1 também tem 3/5. Ah, que legal, hein? Quando fizemos esse exercício de cima, ficou mais fácil resolver o de baixo, né? Ó, na B. Duas frações compreendidas entre meio e 1. Então tem que estar para frente da metade do primeiro. Duas frações entre meio e 1. Entre 5 décimos e 1. E agora, ó. O meio aqui é onde que é, ó. 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4,
Vamos pegar o número par que fica mais fácil, né? Ó. Então, entre meio e 1. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui é metade, ó. Entre meio e 1. Temos que pegar duas frações, tá vendo? Ó, esteja aqui, ó, entre meio e 1. Ó, podemos pegar então, olha aqui, ó. Podemos pegar 3/4, tá vendo? Tá aqui entre meio e 1. Então podemos pegar 3/4. Ó, outra que está entre meio e 1. Se você considerar que aqui é o meio, ó, aqui, ó. Essa aqui também, ó, tá entre meio, que é aqui, e 1. Então podemos pegar 3/5, né? 3/4 vai dar, e 3/5 também. Olha lá, 3/5 também. Então tá aqui, ó, e 3/5 também. As mesmas, ó, a mesma de cima. Você percebe, ó? Se aqui é meio, aqui também vai estar entre meio e 1. Bem legal, né? Ah, tem mais pra gente fazer? Vamos ver? Vamos ver, ó. Duas frações com denominador 10, compreendidas entre 5 e 6. Então, ó, a fração tem que ter agora o denominador 10, ó. Ok? E tem que estar aqui, ó, entre 5 e 6. Ah, então tem que estar aqui, ó, entre 5 e 6, para frente do 5. E agora? Para frente do 5. Que valor você pode conseguir para frente do 5? Ó, então tem que dividir por 10. Então tem que ter denominador 10. Então você vai montar um número, ó, que ele tem que dividir por 10 e tem que dar mais que 5, ó. Tem que dar 5, alguma coisa. Mas não pode chegar em 6, tá vendo? Tem que estar entre 5 e 10. Tem que dar 5 alguma coisa, mas não pode chegar em 6 aqui, ó. Não pode chegar em 6. Então, um número dividido por 10 que vai dar 5. Que número pode ser? O que você acha? Ah, se você colocar 10 dividido por 10 vai dar 1, não é? Se você colocar 50, 50 dividido por 10, quanto vai dar? Ah, é verdade, ó. Se você pôr 50 dividido por 10 vai dar 5. Como tem que ser um pouquinho maior do que 5, vamos pôr 51. Aí, ó, pronto, ó. 51 dividido por 10 vai dar mais do que 5, não vai? E não vai chegar em 6. Ó, 5 vezes 10 vai dar 50. Para chegar em 51, olha lá, vão dar 5 partes inteiras e vai sobrar uma. Então aqui eu posso até pôr 51. E agora? Pode, um outro. Ah, e se eu pôr 52, será que vai dar? Vamos ver. Eu acho que dá, ó. Vamos colocar aqui, ó, pegar a borracha, ó. Ao invés de 1, tem que ser um pouquinho maior, porque não pode, eu não posso pôr 6, porque aí vai virar 60, né? Então se virar 60, já vai chegar em 6, ó. Tem que estar entre 5 e 6, não pode chegar em 6. Mas eu vou tentar então 52. Se eu colocar 52, 52 dividido por 10, vão dar 5 partes inteiras, certo? Então vai dar 5 partes inteiras, 5 vezes 2, perdão, 5 vezes 10, 50. Para chegar em 52, faltam 2, ó. Vai sobrar 2 ainda de resto aqui. Olha só, entenda isso, ó. Então esse número misto, ó, vão ser 5 partes inteiras, tá vendo, ó? E 10 e 2 e 10. Ó, esse aqui é um número misto, tá vendo? Ele não vai chegar em 6, ó. Então pode ser 52 décimos. Que legal esse raciocínio aqui, ó. Essas duas frações têm o denominador 10, 10 e 10, e quando você dividir, vai estar entre 5 e 6. Ó lá, um vai dar 5 e mais um pouquinho, e o outro também 5 e mais um pouquinho. Mais alguns décimos aí. Legal, hein? Olha só agora. Duas frações com denominador 7. Então eu tenho que ter duas frações, uma, duas, e o denominador tem que ser 7. Ok? Ó, duas frações com denominador 7 que tem que estar entre 1 e 2. Viu? Não pode ser 1. Legal? Então imagina assim, ó. Eu tenho que dividir o número por 7. Então, ó, eu tenho um número aqui que eu não sei qual é e tenho que dividir por 7. Mas tem que estar entre, ó, tem que estar entre 1 e 2, não pode ser 1. Tem que dar 1, alguma coisa. Se eu colocar aqui 7, ó, 7 dividido por 7 vai dar 1 e vai acabar, não pode ser 1. Então, nós podemos colocar 8. Pronto, ó. 8 dividido por 7
vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Né? 7 para chegar em 8, ainda sobra 1. Então, eu posso continuar. Então, vai dar 1 e um pouquinho. Então, pode ser 8 sétimos. 8 sétimos pode ser essa fração. E, certamente, você pode pegar a outra. Você pode pegar 9. Se aqui for 9 também, mesmo raciocínio. Vamos pegar o 9, aqui, e vamos dividir por 7. Se aqui for 9. 9 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar no 9, ainda faltam 2. Aqui, Então, 20, 2 não dá, você ia ter que pôr o 0. 20 dividido por 7, ia dar quantos? 2, tá vendo? Vai dar entre 1 e 2. Então, também pode ser 9 sétimos. Que legal esse raciocínio, né? Você está virando um bom detetive aí, hein? Um bom investigador. Legal? Bom, querido, para essa videoaula não ficar muito extensa, nós vamos parar por aqui hoje, tá? E eu aguardo você na próxima videoaula. Se você gostou do material, deixa um like pra gente. E se não tiver inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Um grande abraço e até mais.